Tá correndo nos últimos dias um boato, e depois uma pessoa importante lá de Brasília me confirmou que isso provavelmente seja verdade, de que o Bolsonaro tem um plano de fuga para quando ele não for mais presidente. O Bolsonaro sabe que será preso. E esse plano de fuga foi feito na frente de todo mundo, escancaradamente, e ninguém percebeu. E a grande mídia não investigou. A grande mídia que tem como investigar isso, simplesmente fez, não estamos nem aí, lavaram as mãos. O Bolsonaro no ano passado ele foi para a Itália. Ele se encontrou com o Matteo Salvini, que é o atual líder fascista da Itália. O Matteo Salvini teve uma derrota nas últimas eleições, tal, mas ele ainda é o líder do fascismo da Itália e ainda tem lá muita força. E ele visitou uma cidade pequenininha que se chama Anguillara Veneta, que é a cidade onde o bisavô do Bolsonaro nasceu. O bisavô do Bolsonaro era italiano. E nessa cidade, ele se encontrou com a prefeita e ganhou o título de cidadão honorário de Anguillara Veneta. Inclusive está tendo protesto lá essa semana, é por isso que esses boatos retomaram. Que estão protestando contra essa cidadania honorária que foi concedida ao Bolsonaro. Os habitantes lá estão revoltados com a prefeita. Na próxima eleição, a prefeita que se cuide que ela não vai se reeleger. Todo mundo, muita gente lá não vota, principalmente em eleição de cidade pequena. Agora vai todo mundo votar contra a prefeita. Pois bem, o plano de fuga do Bolsonaro envolve o quê? Eu vou te explicar uma coisa. Quando alguém é condenado a muitos anos de prisão e essa pessoa foge do país, essa pessoa é adicionada na lista vermelha da Interpol. Essa pessoa é presa em qualquer lugar do mundo, exceto se essa pessoa tiver a cidadania desse país, tiver o passaporte desse país. No caso, na Itália, quando você quer tirar a cidadania italiana, sabe com quem você fala? Você vai num lugar que se chama Ufficio Anagrafe, com sotaque e tudo, Ufficio Anagrafe, que é um escritório que pertence à prefeitura de cada cidade. Agora lembre-se, o Bolsonaro foi na cidade do bisavô dele, onde há os documentos, registros de que ele nasceu e tudo mais, falar com a prefeita da cidade. Agora, tá ligando os pontos aí? Bom, se você não estiver ligando os pontos, um minutinho, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, que a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, que eu vou falar sobre esses pontos para você. Olha só. O plano de fuga que estão falando que o Bolsonaro fez é o seguinte, eu quero que você comente se você acha que isso é muito possível, pouco provável, ou se isso é completamente loucura. O Bolsonaro foi à cidade do bisavô dele, ele foi uma cidade lá com 4 mil habitantes, recebeu o título de cidadão honorário e deu entrada no papel para ele conseguir o passaporte italiano. Por quê? Porque ele tendo cidadania italiana, ele pode ser condenado a 10 mil anos de prisão no Brasil. A Itália, se ele estiver na Itália, a Itália não extradita cidadãos italianos. Ele será um cidadão italiano, para ele não ser preso, não será extraditado nunca e não será preso. Esse é o plano de fuga de Jair Bolsonaro. Você acha isso provável ou não? Agora vamos lembrar de uma reunião que ocorreu em 22 de abril de 2020, aquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril, que depois o Supremo Tribunal Federal tornou pública. Naquela reunião em que o Bolsonaro pressionava o Sérgio Moro para que ele interferisse mais ainda na Polícia Federal para salvar o Flávio e os outros filhos dele, o Bolsonaro também falou uma outra coisa, que passou também despercebida de quase toda a grande mídia. Aliás, eu fico assim, nossa, estupefato como a grande mídia esconde algumas coisas ou não dá atenção nenhuma para algumas coisas que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, ele falou o seguinte para os ministros dele, quando acabar esse governo, todo mundo tem que fugir do Brasil. Fujam, porque um homem preso não vale nada e nós seremos todos presos se continuarmos no Brasil. Palavras não são de Tiago, essas palavras são de Jair, falso Messias, o demo Bolsonaro. Ele falou isso para todos os ministros dele, porque ele sabe que todo mundo ali é bandido. Não tem quem esteja no governo Bolsonaro que não seja criminoso da pior espécie. São todos bandidos. Então ele falou, fujam do país, deem seus pulos para poder fugir do Brasil. Então tudo indica que o Bolsonaro ele foi à Itália, ele estava fazendo ali um tour fascista pela Europa, aí ele foi à Itália e ele visitou aquela cidadezinha pequenininha, não porque ele queria ver as origens do bisavô dele, visitar o túmulo, não tinha nem como visitar o túmulo porque o bisavô dele morreu no Brasil. Pois bem, não por conta disso, ou porque ele, olha, meu bisavô morou aqui, não. Ele não quis retomar as origens dele, ele foi pegar a cidadania italiana para que ele possa fugir do Brasil, porque ele sabe que no comecinho do próximo governo, dando tudo errado, ele perdendo a eleição, não conseguindo dar golpe de Estado, que ele tem vários planos para tentar se manter, golpe de Estado, ganhar eleição, está impossível. Dando tudo errado para ele, sabe que no comecinho do próximo governo ele será preso. Então, o que acontece? Esse plano passa também para os filhos dele, porque vamos lembrar, a partir do momento que o Bolsonaro é cidadão italiano, o Flávio, o Eduardo, o Carlos e até o Renan lá, o Jair Renan, eles
se tornam cidadãos italianos. Então todos eles podem fugir para a Itália. Tem uma coisa que pouca gente sabe, aí eu estava pesquisando muito sobre esse tipo de trâmite consular, que é o seguinte: o Bolsonaro ele tem direito a ser cidadão italiano porque o bisavô dele nasceu na Itália. Qualquer parente que a pessoa tem italiano, a pessoa tem direito a ser cidadã italiana. Porém, a pessoa precisa, esse cidadão ganha passaporte, tudo, aí ganha todos os direitos de um italiano, de alguém que nasceu lá. Porém, a pessoa tem que provar que teve um parente que nasceu lá. É difícil, essa parte que é difícil para a maioria dos brasileiros que querem conseguir cidadania na Itália. Se você, por exemplo, tem um sobrenome italiano, você fala, nossa, tem alguém da minha família, meu bisavô, meu tataravô era italiano. Vai ser difícil, tem que conseguir o documento do seu tataravô, depois do seu bisavô, depois do seu avô, depois do seu pai, e aí depois do seu, você dá entrada com todos esses documentos. É um processo muito difícil porque eles verificam tudo mais, eles são extremamente rigorosos nisso, exatamente porque tem muita gente que dá entrada sem ter direito. Mas, quando você conhece a prefeita da cidade e o líder de um dos maiores partidos do país, que tem várias prefeituras, vários estados ali, não se chama estado lá, províncias ali, o trâmite fica muito mais fácil. E o Bolsonaro, o avô do Bolsonaro, ele se naturalizou brasileiro. Quem se naturaliza brasileiro, qualquer outra nacionalidade, a linha sucessória dessa pessoa perde direito, ou seja, os filhos, netos, todos perdem direito à cidadania italiana. Mas tem uma coisa, o avô do Bolsonaro teve filhos quando ele ainda era italiano. Ele só se naturalizou brasileiro alguns anos antes dele morrer, só porque o Brasil declarou guerra ao eixo, que era ali ali a Alemanha, a Itália, os países na Segunda Guerra Mundial, e aí a situação dos alemães e dos italianos que estavam no Brasil ficou muito difícil. Então eles começaram a se naturalizar brasileiros. Por conta disso, o avô do Bolsonaro se naturalizou brasileiro. Olha que desgraça de tempo que a gente vive, que a gente tem que entender a história dos antepassados de um maldito fascista que é o Bolsonaro. Se inscreve aí no canal, cada coisa que eu tenho que pesquisar para contar, para ter a informação certinha. Ele teve filhos quando ainda era italiano, então o Bolsonaro tem direito. E veja bem, o Bolsonaro tem direito de tal forma que se ele quisesse ele podia ir para a Itália e dar entrada nos documentos lá, mesmo depois do governo dele, não precisava fazer antes. Mas como ele não é bobo, ele fez um plano de fuga, já com o apoio das autoridades locais. Só para que você tenha ideia de como o plano do Bolsonaro é. Agora eu não sei qual é o plano de fuga dos outros ministros do Bolsonaro, como é que eles vão fazer para não serem presos. Porque, eu vou falar, esse tipo de restrição da Interpol não prendeu Alan dos Santos, mesmo com um pedido de prisão do Alexandre de Moraes, não vai valer para o Bolsonaro e nem para os outros, porque aí não vai ter gente bolsonarista interferindo na Interpol, porque o governo que estará no Brasil não será mais o governo Bolsonaro, os postos serão trocados, as pessoas serão trocadas ali de postos, os brasileiros na Interpol, e aí a mamata, ou esse tipo de coisa de que, olha, o governo brasileiro pede para colocar o nome na Interpol e a Interpol não coloca o nome na lista. Esse tipo de coisa vai acabar. Vamos começar a colocar os nomes na lista, inclusive do Bolsonaro, dos filhos dele. Até a desculpa para não colocar Alan dos Santos na lista da Interpol é uma desculpa bem rasa. A Interpol diz que está averiguando se não há alguma violação dos direitos dele por conta de ele tá para ser preso, tem a ordem de prisão por fake news, e falam sobre liberdade de expressão. Essa desculpa da Interpol para não ter prendido o Alan dos Santos até hoje. É liberdade de expressão, eles estão verificando se não tem alguma violação à liberdade de expressão dele. Essa é a Interpol. No caso do Bolsonaro não vai ser por liberdade de expressão, vai ser por muitos crimes mesmo. E que são crimes em vários países do mundo, bem tipificados. Os crimes dele da pandemia, os crimes de corrupção, tem muita coisa que o Bolsonaro cometeu, os crimes dele contra o sistema democrático do Brasil, tudo isso. Então, Bolsonaro sabe que a Interpol vai pegá-lo, é por isso que ele quer fugir para a Itália. Olha só, o Bolsonaro vai ficar lá na Itália, bebendo vinho, aproveitando ali. De um lado da Itália ele tem montanhas, do outro lado da Itália ele tem o mar Mediterrâneo. Esse é o futuro que o Bolsonaro vislumbra a partir de 2023, claro, se tudo der errado para ele. A gente tem que começar a denunciar isso desde já e principalmente pedir para a grande mídia que tem mais dinheiro, exatamente uma investigação na Europa, né? Investigar isso, indo lá nos escritórios lá. Eu falo escritório porque se chama Ufficio Anagrafe, que é praticamente um escritório de cadastros. Cada cidade tem o seu lá na Itália. Ir lá, ver se o cidadão Jair Messias Bolsonaro, brasileiro, deu entrada num pedido de cidadania italiana, se foi concedido esse pedido de cidadania. Veja bem, ele recebeu o título de cidadão honorário da cidade. Daí,
para a prefeitura dar para ele a cidadania é um pulo assim. Claro que aí tem as autoridades superiores à prefeitura, mas é um pulo. É assim, eu vou te falar. Na Polônia, eu morei na Polônia há muitos meses, você pede passaporte, visto, esse tipo de coisa, num escritório que se chama Urząd Wojewódzki, que é como se fosse escritório do governo, é a sede do governo estadual. Lá não tem estado, são províncias mais ou menos, e aí na sede desse governo é que você pede passaporte, visto. Então quem tem contato com os governadores e os administradores consegue isso assim, ó, quando sai no mesmo dia, sai, ó, quero passaporte polonês, você conhece a pessoa certa, pô, no mesmo dia você tem um passaporte. Agora imagina a Itália, que é um país 10 vezes mais corrupto, e vamos lembrar, num local em que não é nem no estadual, é no municipal que se pede isso, com uma prefeita bandida de extrema direita. Eu vou falar bandida, nem conheço a história da prefeita, mas se a pessoa é fascista, ela é de extrema direita, ela é neonazista, ela defende tudo isso, ela fala que pandemia não existe, porque a cartilha lá do partido de extrema direita da Itália é a mesma do Bolsonaro, é a mesma coisa, contra máscaras, contra vacina, a Covid não existe, esse tipo de coisa que eles repetem sempre, fora o resto, fora o racismo, o machismo, a homofobia e todo esse lixo aí tóxico que eles disseminam. Então eu já posso falar que é uma prefeita bandida criminosa, a de Anguillara Veneta, que é a cidade lá do bisavô do Bolsonaro. Aí imagina, junta um bandido Bolsonaro com uma bandida prefeita, com um monte de bandido fascista, para dar isso pro Bolsonaro é assim. 2 pulos. E olha, esses rumores estão correndo já faz alguns dias. Por quê? Porque ficou em evidência a notícia de que os cidadãos dessa cidade estão começando a protestar. Eles querem que, agora, meses depois, agora eles estão protestando novamente, voltaram a protestar, porque querem que a cidade retire o título de cidadão honorário do Bolsonaro. Eles não querem que um genocida do tamanho do Bolsonaro seja cidadão honorário da cidade onde eles moram ali. Muita gente mora ali, todas as gerações da família sempre viveram ali, e eles falam, estamos envergonhados, o cara é fascista, ele é genocida, ele é a pior pessoa do universo, não pode ter o título de cidadão honorário, ganhar a chave da cidade praticamente aqui, não pode. Agora, a ver o que está acontecendo e ver se a grande mídia, se alguém que tiver aí condições de investigar, talvez os políticos, parlamentares, conseguem descobrir o Bolsonaro tem um plano de fuga sim ou não, porque sabendo que ele tem um plano de fuga, pode-se tentar impedir a saída dele do Brasil quando ele não for mais presidente, porque aí não tem como, você vai deixar o Bolsonaro fugir para a Itália, e aí só depois vão ver, agora que ele está lá e não dá mais para colocar as mãos nele, a gente vai tentar alguma coisa e que não vai dar certo? Não, temos que agir antes para que o bandido seja preso, porque aqui no Plantão Brasil nosso objetivo não é derrubar o Bolsonaro, derrubar o governo apenas. O nosso objetivo é que eles fiquem todos presos pelos crimes que cometeram, que eles sirvam de exemplo, para que daqui 20 anos algum imbecil que pense, olha, eu acho que eu vou cometer os mesmos crimes com esse modus operandi, ele leia um livro de história, porque crianças leem livro de história na escola, ele já tenha lido na escola, sido ensinado na escola o seguinte, olha, o final do Bolsonaro foi trágico, realmente, melhor ninguém ter uma ideia dessas aqui e começar a promover esse tipo de desgraça no Brasil nunca mais, porque vão presos e apodrecem na cadeia. É isso o que tem que ser ensinado para as crianças no futuro. E não que, olha, ele cometeu tantos crimes, foi para a Itália e ficou lá, bebendo vinho no mar Mediterrâneo o resto da vida e pescando lá, que ele gosta de pescar. Não, né? Concorda comigo? Agora comenta aí, depois de todas essas informações, você acha que o Bolsonaro tem um plano de fuga sim ou não? Comenta aí, eu vou ler os comentários e enquanto você comenta eu vou mostrar aqui o nosso carro de som passando em São Paulo, olha só. Aqui diz Vila Mariana, mas é em Ibirapuera, uma das regiões mais nobres com mais bolsominions em São Paulo. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não. Aqui um trecho lá em São Paulo, eu vou mostrando mais trechos lá em Ibirapuera, Moema, também rodando em Bauru, Lençóis Paulistas, que aí já é mais o interior.
Quem quiser nos apoiar, embaixo aqui do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu também deixo as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos que, ó, estão com medo, tem até plano de fuga preparado já. Falou!